Capítulo 6. Uma igreja corrompida por inteiro. A mentira. A reforma protestante foi necessária, pois a Igreja Católica estava inteiramente corrompida por imoralidade e falsa doutrina. A mentira apresentada neste capítulo, assim como as outras mentiras contra a Igreja, já foi refutada por pesquisadores católicos e não católicos. O problema é que a pesquisa erudita, cuidadosamente conduzida e amparada por numerosas notas de rodapé, não é muito atrativa ao leitor comum. Há, no entanto, algumas obras sobre o assunto, tanto de protestantes como de católicos, cuja leitura é acessível e que expõe o tema de modo imparcial. Algumas serão mencionadas neste capítulo, outras serão incluídas na bibliografia indicada no apêndice 2. Para resumir, a versão popular desta mentira é a seguinte: a reforma protestante era inevitável. Até mesmo o historiador de arte Sir Kennedy Clark, em sua série de filmes Civilization, diz: ela era necessária. No século XVI, o estado da Igreja Católica era intolerável e alguém tinha de fazer alguma coisa. Felizmente apareceram benfeitores da humanidade, como Martinho Lutero, João Calvino e Henrique VIII, dispostos a cumprir a tarefa de purificar o cristianismo que havia séculos vinha sendo corrompido pela ganância e superstição dos católicos. O clero católico era ignorante e corrupto, vivia em concubinato e até mesmo em libertinagem e vendia indulgências pelos pecados. Ver as características dessas indulgências em Contos de Cantuária, de Geoffrey Chaucer. Os mosteiros eram fossas de iniquidade. Nos níveis mais altos, os clérigos compravam e vendiam seus cargos e influência política e eclesiástica. Os papas levavam vidas imorais, em grande luxo, preocupados principalmente com questões políticas. Viviam como príncipes mundanos. Os leigos eram miseráveis ignorantes, prejudicados pelos dízimos e tributos infligidos pelo clero e devotos de superstições que lhes eram ensinadas sob o pretexto de doutrina. Dificilmente poderiam viver como seres humanos racionais, em razão de sua preocupação com relíquias e com o pós-morte e de práticas arcaicas como a missa. Entretanto, notava-se mais claramente a corrupção da Igreja na sua doutrina. A vida dos sacerdotes não apenas não se assemelhava em nada à vida dos apóstolos, mas o que eles ensinavam não se baseava nas Escrituras. Indulgências, por exemplo, certamente não está na Bíblia. Todavia, foram uma grande fonte de lucro para o clero corrupto. A Igreja Católica, como um todo, com sua misteriosa liturgia, sacramentos mágicos e doutrinas incompreensíveis, não se assemelhava em nada àquelas simples comunidades cristãs sobre as quais lemos na Bíblia. Já que então a Igreja Católica era incapaz de reformar a si mesma, o concílio chamado de Reformista, realizado no século XVI, Quinto Concílio de Latrão, não realizou absolutamente nada. Chegara o momento de os cristãos devotos, que sabiam o que significava o verdadeiro cristianismo, iniciarem uma mudança radical e uma limpeza completa. Essa é a história da Grande Reforma, contada pelos protestantes. Como escreveu um historiador protestante francês, E. G. Leonard, em The Reformation, Revival or Revolution, editado por W. Stanford Reid. Os protestantes afirmaram por muito tempo, e ainda o fazem ocasionalmente, que a reforma foi uma reação contra a falta de moral dos padres e os abusos do papado. Essa visão baseia-se em um escrito tardio de Lutero, no qual ele afirma que sua revolta começara a partir do momento em que, durante sua visita à Itália, descobriu o horror das práticas vergonhosas de Roma. Will Durant, no volume sobre a reforma da sua obra História da Civilização, aproveita a oportunidade para pintar uma imagem sensacionalista de corrupção generalizada dentro do clero
e ainda acrescenta maliciosamente: precisamos ser justos com aqueles padres luxuriosos e levar em conta que o concubinato sacerdotal não era devassidão, mas sim uma rebelião generalizada contra a regra do celibato, imposta pelo Papa Gregório VII a um clero que não a queria. Ele chama o celibato de uma regra arbitrária desconhecida dos apóstolos e do cristianismo oriental. Jack L. Arnold, no The 30 Millennium Ministers, resume de forma sucinta em seu website a descrição convencional do protestantismo evangélico sobre a era da Reforma. A Igreja Católica Romana estava teologicamente enferma. Sua teologia havia gerado uma corrupção atroz. A instituição encontrava-se espiritualmente exausta, debilitada e quase sem vida. Roma se afastara dos ensinamentos da Bíblia e estava mergulhada em heresia. Em outro site, www.justforcatholics.org, lemos sobre aquela época. A Igreja Católica desceu ao fundo dos infernos em matéria de corrupção, ganância, superstição, arrogância e imoralidade. Essa visão parece estar consolidada de tal modo na mente moderna que se torna imune a qualquer relato diferente. E não são apenas os interessados em perpetuar as 33 mil ou mais seitas criadas desde a Reforma, todas trazendo o selo de cristão, que continuam a papaguear a coleção de mentiras listadas anteriormente. Até mesmo trabalhos acadêmicos são frequentemente contaminados. Isso levou um crítico literário ao analisar um dos melhores estudos recentes sobre a Reforma, The European Reformation, do professor Ewan Cameron, a observar que é revigorante encontrar uma obra que não comece com a premissa de que o protestantismo era inevitável ou até mesmo desejado pelos leigos. Quanto aos pastores e fiéis das seitas protestantes, eles estão naturalmente predispostos a aceitar a versão da história que lhes é ensinada por seus livros e seminários, e depois transmite-nas ao seu rebanho. Anos atrás, perguntei a uma aluna minha onde ela havia aprendido uma determinada mentira sobre a igreja, que escrevera em um trabalho, e ela respondeu que fora na escola dominical. Expliquei-lhe pacientemente os fatos, mas foi em vão. Da mesma maneira que muitos protestantes, ela acreditava piamente que a Igreja Católica estava inteiramente corrompida antes de Lutero e companhia, e as provas em contrário simplesmente entravam por um ouvido e saíam pelo outro. Suponho que muitos protestantes se apegam a essa ideia, porque ela justifica a existência de suas igrejas. Se a Igreja Católica não fosse, e continua sendo, é claro, tão corrupta e maléfica, qual seria a razão para se criarem novas igrejas? Os secularistas, naturalmente, alegram-se em comprar qualquer versão da história que denigra a Igreja. Em razão da ausência da graça e do estreitamento mental dessas pessoas, o estudo imparcial da Igreja Católica do período pré-reforma é muito raro. E quanto aos católicos? Aqui a situação é também muito ruim. Os mitos reformistas são parte da cultura americana e apenas uma minoria de católicos não foi afetada por eles. A má formação também tem culpa. 20 anos atrás, quando comecei a dar aulas, alguns de meus alunos católicos diziam ter aprendido mais sobre religião comigo do que nas escolas católicas ou em aulas de educação religiosa. E eu acredito neles. A qualidade da catequese e educação histórica nas escolas e outras instituições católicas passou por um declínio abismal nos anos 1960 e atualmente ainda apresenta um nível muito irregular. Os católicos de hoje estão dispostos a acreditar em qualquer bobagem sobre a Igreja que encontrem em livros didáticos, na mídia ou no ar que respiram. Se, portanto, protestantes e católicos compram as mentiras sobre a Reforma, o que podemos fazer? Em primeiro lugar, devemos ter certeza de que conhecemos os fatos.
Em seguida, precisamos entender a razão pela qual poucos avanços são feitos na luta contra as mentiras da história, não somente essa questão, e tentar lidar de maneira caridosa com os obstáculos que encontramos. O fenômeno complexo conhecido por reforma não surgiu do nada. Foi precedido por 1500 anos de civilização cristã, desde as primeiras comunidades de fiéis dentro do Império Romano, passando pela lenta conversão da Europa bárbara até chegar à desenvolvida civilização da Idade Média. Como discutimos anteriormente, o período medieval viu o esplêndido desenvolvimento da cultura, da educação, dos serviços sociais, das instituições políticas e econômicas, e contou com um grande número de santos que atuaram em diversos âmbitos da vida. Os conturbados séculos que precederam a Reforma. Os 2 séculos anteriores ao século XVI, o século da Reforma, foram pontuados por desastres de vários tipos. A Guerra dos 100 Anos havia minado a energia de 2 grandes potências, Inglaterra e França. Havia devastado particularmente a França, outrora o centro do pensamento e cultura europeus. Mudanças climáticas no começo do século XIV trouxeram penúrias debilitantes, e a estas se seguiu a grande pandemia famosa até os tempos modernos, a peste negra, que trouxe consigo convulsão social e declínio moral. De acordo com um cronista da época, após a praga, seguiu-se uma baixa na qualidade, assim como na quantidade em muitos locais, do clero e dos religiosos. Conforme a doença se espalhava, os padres e os religiosos, bondosos e dedicados, cuidavam dos doentes e enterravam os mortos, contraindo assim a doença e morrendo logo depois. Os não tão delicados, no entanto, fugiam para áreas isoladas, onde conseguiam sobreviver. Eles retornaram quando a praga havia acabado, para ocupar a vaga deixada pelos padres heróicos que haviam morrido. O Papa também passou por sucessivas crises durante aquele período negro. Primeiro, foi a amarga disputa entre o Papa Bonifácio VIII, que não foi um grande exemplo de pontífice, e a coroa francesa, sobre a tributação do clero, o que levou a um confronto entre o Papa, uma delegação francesa e um grupo de inimigos políticos italianos. Qual deles, provavelmente os italianos, realmente colocou as mãos no pontífice e o agrediu no escritório de sua casa de férias? Não se sabe, mas ele retornou a Roma muito abalado e morreu pouco tempo depois do incidente. O Papa seguinte, francês, nunca saiu da França e estabeleceu a corte pontifícia em Avignon, onde permaneceu por quase 70 anos. A mudança fazia sentido por certos ângulos, mas não havia como fugir do fato de que esse sucessor de Pedro havia deixado Roma. A cristandade estava escandalizada. Lembre-se de que a guerra, a peste negra e a desagradável mudança climática ocorriam na mesma época. Em Avignon, o governo da igreja foi muitas vezes dirigido com eficiência, mas a situação anômala impediu a realização de grandes planos, como a convocação de um concílio para lidar com os formidáveis problemas da época. Como observa o historiador Christopher Dawson em The Dividing of Christendom, a eficiência do sistema de tributação implantado pelo Papado de Avignon andou de mãos dadas com o declínio de seu prestígio e poder dentro da cristandade, pois o papado aumentava escandalosamente a sua riqueza e se tornava cada vez mais secular. Por fim, em grande parte devido ao puxão de orelhas, palavras do Papa, de Santa Catarina de Sena, o Papa Gregório XI retornou a Roma, em 1337. Agora, a vida e a atividade da Igreja poderiam voltar ao normal, exceto pelo fato de que a guerra ainda estava em curso. Os turcos invadiam as regiões costeiras e o deslocamento do papado continuava a afetar diversas áreas da vida europeia. A volta à normalidade não ocorreu. O Papa morreu logo depois ao retorno de Roma. E o Papa eleito em seguida foi rapidamente rejeitado por um grupo de cardeais,
que tinha segundas intenções, após terem visto o tipo de reformista rígido que ele seria. Eles decidiram que não o queriam e elegeram outro papa. Assim começou o grande cisma do Ocidente, que continuou até o século seguinte, produzindo 2 e, por vezes, 3 demandantes do trono pontifício, cada um com suas próprias cortes e grupos de cardeais. Poucos na Europa sabiam quem era o verdadeiro Papa, e havia santos em lados opostos da disputa. Além do mais, como observa Dawson, o escândalo do papado de Avignon não fora eliminado. Pelo contrário, era duplicado e até triplicado, dependendo do número de cortes pontifícias que existissem ao mesmo tempo. No início do século XV, a situação deu sinais de melhora. A Guerra dos 100 Anos terminou com Joana d'Arc ajudando a expulsar os ingleses e com a vitória dos franceses após a morte dela. Os ingleses voltaram para casa a fim de iniciar a Guerra das Rosas, e o Concílio de Basileia finalmente acabou com o cisma do Ocidente. Alguns membros do concílio, no entanto, começaram a argumentar que, por terem resolvido o problema dos reis-papas, ao escolher um deles, o concílio era agora a autoridade última na igreja. Essa foi a heresia do conciliarismo. Demorou para que fosse eliminada. O concílio de Basileia também teve de lidar com o movimento herético que estava em curso na Boêmia, resultado das pregações do reformador João Hus, que por sua vez fora influenciado pela heresia do teólogo inglês John Wycliffe. Não surpreende o fato de que os papas seguintes, novamente em Roma e tentando retornar à normalidade, terem preferido lidar em especial com questões locais, particularmente com a tentativa de recuperar e governar os terríveis territórios da Santa Sé, o que fazia parte de sua tarefa de príncipes italianos. Seduzidos pelas glórias da alta renascença e sua cultura mundana, eles queimaram críticos severos como Girolamo Savonarola, e mesmo com seus esplêndidos corpos diplomáticos, não pareciam compreender tão bem quanto seus predecessores medievais o movimento que crescia na Alemanha, Boêmia, Inglaterra e na própria Itália. E quanto às condições dos leigos católicos na maioria da Europa durante os anos anteriores à Reforma, não é claro como a vida dos católicos foi afetada pelo cisma do Ocidente. Sabemos apenas do profundo escândalo que causou. Certamente a liderança e os serviços sociais fornecidos pelas dioceses locais sofreram com o fato de que, ao longo de muitas décadas, ninguém sabia com certeza quem era o verdadeiro Papa. Por vezes, requerentes do trono pontifício montavam instituições paralelas, mas a falta de unidade deve ter comprometido a operação eficiente de todas essas instituições de educação e bem-estar, que estavam entre as grandes conquistas estabelecidas pela Igreja. Tal como no período negro do século X, os católicos na Europa, pré-reforma, reclamavam da ignorância e imoralidade dos padres, da influência demasiada de autoridades políticas em assuntos da Igreja, da mundanidade de boa parte do alto clero, que estava apenas imitando alguns papas, e da falta de continuidade da reforma. Para a maioria, as coisas não haviam chegado ao ponto em que se encontravam no século X, mas a crescente alfabetização e a invenção da prensa na metade do século XIV permitiram que a discórdia se espalhasse com maior amplitude. Enquanto isso, havia hereges individuais propagando seu próprio tipo de reforma, líderes políticos locais que desejavam controlar as finanças eclesiásticas e a tendência dos monarcas a se libertar das restrições impostas pela Igreja, por vezes de maneira abusiva, deve-se admitir, sobre suas ações. Essas eram queixas constantes, como também as reclamações sobre os pesados dízimos e outras taxas que várias instituições da Igreja arrecadavam dos fiéis. É possível que circunstâncias como a peste negra e as revoltas subsequentes tenham de fato aumentado a necessidade da Igreja por dinheiro,
a fim de atender à crescente demanda de serviços sociais. Porém, isso não foi culpa da Igreja ou dos leigos. A despeito de todos esses problemas, o período pré-reforma contou com santos, entre eles Santa Catarina de Sena, Santa Brigitte da Suécia e o grande pregador São Vicente Ferre. Se houve um santo para a época, foi Vicente. Durante mais de 20 anos, ele cruzou toda a Europa pregando e lutando por almas. Chamava a si mesmo de o anjo do julgamento e advertia que o fim do mundo viria caso as pessoas não se arrependessem de seus pecados. Muitos se converteram durante suas pregações. Nesse período, instituições da Igreja ainda cuidavam dos pobres e doentes e educavam os mais jovens nas escolas. Os sacramentos ainda eram ministrados por padres que, no geral, faziam seu trabalho adequadamente, mesmo que não fossem tão letrados quanto deviam. Pregadores de ordens monásticas ainda atuavam, e se trapaceiros eclesiásticos como Pardonner de Joffre, Chaucer, tentavam vender indulgências e outros benefícios espirituais aos ingênuos, e isso não era algo novo na história. Heresias no período pré-reforma. A persistência de uma heresia não era algo novo. Os cátaros, patarinos e outros grupos que restaram dos séculos medievais não tinham sido totalmente extintos. Não havia mais fanáticos jejuando até a morte, pois haviam se tornado perfeitos demais. Porém, ao longo dos séculos XIV e XV, houve pessoas que persistiram em algumas das ideias desses hereges medievais. Os homens pobres do século XII, na área ao redor de Lyon, na França, que seguiam certo Valdo, mais tarde conhecido como Pedro Valdo, foi um desses grupos. Valdo se converteu à vida espiritual e decidiu livrar-se de sua considerável riqueza para viver na pobreza, de acordo com os ensinamentos dos evangelhos. Outros que buscavam a perfeição se juntaram a ele e começaram a pregar. Logo tomaram o caminho errado, em razão da sua falta de instrução. Eles interpretaram mal certas passagens das Escrituras e acabaram por negar ensinamentos relacionados à existência do purgatório e às orações aos mortos, entre outras questões. Buscando aprovação de maneira astuciosa, os valdenses afirmavam pertencer a uma genealogia que ia até o começo da Igreja, apesar de não existir nenhum indício de tal linhagem. Eles proibiram os juramentos, o que pode indicar influência cátara, e recusavam-se a parar as pregações, quando recebiam ordens para fazê-lo. O relato do inquisidor Bernard Guy, ao interrogar um membro dessa seita, mostra quão irritantes e sutis eles podiam ser. Questionado sobre quem ele, o valdense, considerava um bom cristão, respondeu: aquele que acredita no que a Santa Igreja o ensina a acreditar. Quando perguntado sobre o que entendia por Santa Igreja, ele respondeu: meu Senhor, aquilo que vós dizeis e acreditais ser a Santa Igreja. Caso fosse perguntado se acreditava que a Santa Igreja é a Igreja Romana, sobre a qual governa o Papa e depois dele os prelados, ele responderia: acredito, querendo dizer que acreditava no que o questionador acreditava. Se fossem obrigados a declarar as verdades da fé sob juramento, os valdenses utilizavam várias estratagemas, tais como gaguejar ou inserir e omitir palavras, para que, no final, não tivessem feito juramento algum. Um valdense admitiu com toda a franqueza que iria jurar a fim de escapar de um processo e depois faria penitência. Excomungados, os valdenses continuaram suas atividades fora da igreja. Em razão de terem se difundido na maioria dos países da Europa, facilitaram a ação dos protestantes do século XVI. As ideias valdenses sobre pobreza extrema, traduções da Bíblia em vernáculo e pregações de leigos apareceram na Inglaterra, no final do século XIV, no pensamento de John Wycliffe e seus discípulos. Quando Wycliffe, um professor da Universidade de Oxford, começou a negar a transubstanciação
ele alienou alguns de seus seguidores, chamados de Lollardos, assim como autoridades da igreja, mas escapou da excomunhão. O lollardismo, que mais tarde se ligou a movimentos políticos agressivos, parece ter sobrevivido até o século XVI, porém não foi um fator decisivo na continuação da heresia de Wycliffe. A heresia seria propagada no outro extremo da Europa, na Boêmia. Um casamento real foi o veículo pelo qual ela viajara até lá. Ana da Boêmia era a esposa do rei inglês Ricardo II. Após a morte dela, em 1394, os seus súditos retornaram à sua terra natal, trazendo com eles as novas ideias de John Wycliffe, que haviam absorvido durante sua permanência na Inglaterra. Aparentemente, foi com base nelas, ou nos estudantes boêmios que haviam estudado na Inglaterra, que um jovem clérigo boêmio chamado João Hus se familiarizou com as ideias de Wycliffe. Ordenado padre em 1400, com 31 anos e defensor de uma reforma na igreja, Hus provavelmente sabia que boa parte das proposições de Wycliffe havia sido condenada. Ele, porém, traduziu algumas de suas obras para o tcheco e propagou-as, embora depois as tenha submetido à avaliação de autoridades da igreja. A situação agravou-se com o cisma do Ocidente e com as tentativas de terminá-lo por meio de um concílio. Por fim, Hus foi excomungado por heresia. As condições na Boêmia eram política e religiosamente complexas, e os seguidores de João Hus, como os Lollardos da Inglaterra, por vezes recorriam à violência. O próprio Hus era famoso em seu país por seu patriotismo. Ele apoiou o nacionalismo boêmio contra a influência alemã e por seu ardor pela reforma e pela fé, como ele a entendia. Finalmente, seguindo o conselho de Sigismundo, o Sacro Império Romano-Germânico, Hus decidiu colocar seu caso perante o Concílio de Constança, em 1415. No concílio, o Papa João XXIII retirou sua excomunhão, mas o proibiu de celebrar missa até que seu caso fosse resolvido. Hus declarou que estava pronto para retratar qualquer um de seus erros, mas, para a surpresa de muitos, continuou a celebrar a missa e a pregar. Uma provocação deliberada ao Papa. A despeito do salvo-conduto emitido pelo imperador, Hus foi capturado, preso e julgado. Os boêmios e poloneses protestaram contra as irregularidades do aprisionamento e da violação do salvo-conduto, mas o julgamento prosseguiu. Hus negou ter escrito algumas das afirmações das quais era acusado e defendeu outras, entre elas proposições que Wycliffe também havia apoiado. Tendo-se recusado a se retratar, foi condenado à queima na fogueira. As opiniões sobre a legitimidade do julgamento e da execução são divididas. Alguns argumentam que o salvo-conduto não visava proteger Hus contra a perseguição legal e a punição. De qualquer modo, as consequências do caso seriam graves. Podemos ver aqui o surgimento de uma das muitas características da Reforma, que não foi um movimento estritamente religioso. É o nacionalismo, que desempenharia papel importante no crescimento da maior parte das novas religiões protestantes. Hus imediatamente se tornou um herói boêmio, frequentemente invocado nas guerras hussitas dos hereges e patriotas boêmios contra os imperadores católicos que tentavam controlar o país e a heresia. Nota: João XXIII, Papa citado acima, governou de 1410 a 1415. Atualmente é considerado um antipapa, um falso requerente ao papado. Em 1512, o Papa Júlio II convocou o Quinto Concílio Geral de Latrão, em grande parte para lidar com várias disputas políticas, dentro e fora da Igreja. Ele morreu em 1513 e seu sucessor, Leão X Médici, continuou o concílio, a fim de realizar objetivos pessoais.
O concílio se reuniu somente 12 vezes. Embora tenha sido criado bons regulamentos e apontado a necessidade de reformas, não foi de modo algum a ponta de lança que poderia ter sido. Por uma coincidência misteriosa, as sessões terminaram em 1517, apenas alguns meses antes de Lutero aparecer na cena religiosa. Levaria 30 anos até que outro concílio, o Grande Concílio de Trento, fosse tratar do desafio do protestantismo e estimular o movimento por uma verdadeira reforma católica. Havia, portanto, um consenso na Igreja antes da reforma protestante, como provavelmente houve ao longo de muitas épocas na história da Igreja, de que se precisava corrigir as coisas que estavam em mau estado. Entretanto, não existia um consenso entre os católicos, no período anterior à reforma, sobre a desmontagem da Igreja e a criação de uma nova. A situação na Inglaterra antes da Reforma. Vimos no capítulo 2 o desenvolvimento das guildas na Idade Média e o importante papel econômico, social e político que tiveram nas novas cidades, fator decisivo para a renovação da Europa após a Alta Idade Média. O tema é investigado profundamente pelo historiador católico Eamon Duffy em The Stripping of the Altars, Traditional Religion in England, 1400-1580. Uma crítica ao livro feita pelo professor Christopher Harper Bill em Theology enaltece esse estudo brilhante. É leitura essencial para todos aqueles que desejam entender a religião no final da Idade Média e os meios pelos quais ela foi solapada contra os desejos da vasta maioria de seus praticantes. Esse é um ponto essencial. A religião católica das massas foi destruída contra a sua vontade. A reforma protestante foi uma revolução, e como observa outro historiador, as revoluções nunca são feitas pelo povo. Na Inglaterra, as mudanças trazidas pela Revolução Protestante, longe de serem desejadas pelo povo inglês, foram amargamente ressentidas. Foi o rei Henrique VIII quem primeiro rompeu com a Igreja Católica, pois esta não queria declarar a invalidade de seu casamento, o que permitiria que ele se casasse com Ana Bolena. Assim começou a Igreja da Inglaterra e o anglicanismo. A necessidade de dinheiro e apoio levou Henrique a tomar medidas contra as guildas e os mosteiros. Sob o reinado de seu filho Eduardo, ainda menino, conselheiros protestantes proliferaram no governo e se introduziram medidas ainda mais anticatólicas. Após o breve reinado de Maria, a filha católica de Henrique, que suspendeu temporariamente a perseguição aos católicos, mas foi incapaz de restaurar o país, veio a temível rainha Elizabeth I. Apoiada por seu ministro ainda mais temível, William Cecil, e o seu sinistro interrogador e torturador Topcliffe, ela instituiu a perseguição em larga escala contra a Igreja e o confisco dos bens das famílias católicas desobedientes. Essa intensificação da violência da realeza contra tudo que era católico originou-se nos ataques de Henrique às guildas e aos mosteiros. Além das funções econômicas, as guildas inglesas também desempenhavam importantes funções espirituais e religiosas, e todas as suas características incorporavam-se harmoniosamente à vida de seus membros. No final da Idade Média, as guildas ainda operavam nas cidades e vilas da Inglaterra. No campo havia numerosas guildas de caráter devocional. Essas irmandades preservavam práticas piedosas, como manter iluminada a imagem do santo padroeiro da guilda na igreja da paróquia e rezar pelas almas dos associados falecidos. Membros contribuíam com quantias para os funerais e as missas para os mortos e também pagavam pelos funerais dos membros pobres. Também ajudavam com as despesas dos membros que estavam doentes ou que necessitavam de ajuda financeira, desde que não fosse culpa deles, e às vezes sustentavam as igrejas das paróquias.
Esses costumes e essas práticas religiosas estavam tão entrelaçados com a vida das pessoas comuns que, ao longo dos séculos, tinha se tornado parte delas. Em particular, as cerimônias e orações pelos mortos, as procissões, que assumiam caráter cívico para a cidade que as hospedava. Os costumes do advento e as cerimônias da Semana Santa marcavam as estações do ano e davam-lhes um caráter sagrado e uma importância que nenhum calendário secular podia oferecer. Todos esses hábitos e qualquer outro repleto de caridade católica tornaram-se alvos da política litúrgica anglicana. A devastação protestante na Inglaterra. Como a devoção a Nossa Senhora era muito forte na Inglaterra, o rosário certamente teria de ser reprimido. Há a história da política litúrgica de Elizabeth, que ao visitar a igreja de uma vila, deparou-se com uma senhora rezando o rosário. Um dos caçadores de superstição agarrou o rosário e o quebrou, empurrando para fora a senhora, que reclamava. Os moradores reuniam-se em volta do agressor e atacaram, e possivelmente o mataram. Incidentes como esse ocorriam esporadicamente por toda a Inglaterra, mas o povo católico não conseguiu conter as autoridades por muito tempo. A reforma inglesa arruinou as guildas. Henrique VIII confiscou seus fundos e Elizabeth decretou estatutos com o intuito de prejudicá-las. Em 1547, durante o reinado de Eduardo VI, filho de Henrique, que subira ao trono aos 9 anos, Thomas Cranmer, o arcebispo apóstata, e seus colegas protestantes tomaram medidas para estabelecer o protestantismo na Inglaterra com mais firmeza do que Henrique havia permitido, e entre os seus alvos estavam as guildas. Estima-se que, entre 1530 e 1540, milhares de guildas foram eliminadas e tiveram seus recursos, inclusive a terra, caso a tivessem, confiscados. O efeito desmoralizante da perda das suas irmandades queridas e organizações profissionais foi devastador para os associados. A longo prazo, o desaparecimento das associações resultou na inexistência de organizações que atendessem aos pedidos dos trabalhadores explorados e atenuassem o sofrimento de suas vidas miseráveis, no início da Revolução Industrial do século XVIII. As guildas não foram os únicos alvos escolhidos para arrecadar os fundos de que Henrique VIII necessitava, em parte para subornar apoiadores para sua nova igreja. Devia-se visitar os mosteiros para se ter certeza de que não eram corruptos. Caso o fossem, deveriam ser fechados, a fim de manter a pureza da vida religiosa, é claro. O cardeal Wolsey já havia dissolvido aproximadamente 29 estabelecimentos religiosos em 1520. Em 1535, foi Thomas Cromwell, vigário de Henrique, que intensificou e completou o roubo e a destruição da vida monástica inglesa. Os mosteiros estavam corrompidos? Certamente havia alguma corrupção em algum deles, como houve em todas as épocas da história, mas se poderia lidar com isso facilmente por meio de uma análise caso a caso. Outras visitas durante o mesmo período, por autoridades locais, também resultaram em destruição. O objetivo de Henrique e de seus súditos, todavia, não era acabar com a verdadeira corrupção. Se assim fosse, eles esperariam encontrá-la nos mosteiros maiores e mais ricos, em vez dos menores e mais pobres. Os maiores, no entanto, gozavam de maior influência política, e Cromwell relutava em atacá-los primeiro. Os visitantes enviados por Henrique e Cromwell em 1535 se dirigiram aos cerca de 400 pequenos mosteiros conhecidos como Mosteiros Lesser. Esses visitantes faziam um escândalo ao procurar por corrupção moral, encontrando poucas confissões, as quais eram obtidas em grande parte sob pressão, e tentavam persuadir os jovens religiosos a abandonar suas vocações. Ao mesmo tempo, pregadores eram enviados em uma campanha de propaganda para atacar e depreciar a vida monástica.
Em fevereiro de 1536, o parlamento dissolveu os mosteiros restantes. Permitiu-se que poucos sobrevivessem, e surpreendentemente os internos, os mesmos monges e freiras cujas reputações haviam sido difamadas, eram agora declarados religiosos exemplares. O ato do parlamento também especificou que os habitantes dos mosteiros maiores estavam imunes à repressão. O falso objetivo de combater a corrupção moral logo desapareceu. Saquearam-se os mosteiros menores e seus fundos, e terras foram tomados para a coroa. Henrique estava contente, mas não satisfeito. Ainda restavam os mosteiros maiores e mais ricos. A revolta no norte da Inglaterra, na Peregrinação da Graça, em outubro de 1536, motivada parcialmente pelo desejo de salvar os mosteiros restantes e também preservar a fé católica, adiou os planos do rei, mas não por muito tempo. Logo, os bens e as terras de todos os mosteiros estavam em suas mãos. Ele usava a terra como suborno para sua corte, comerciantes, advogados, entre outros. Além da perda espiritual sofrida pela Inglaterra, em pregação, ensino e oração, sem mencionar a instalação da heresia, a supressão do santo sacrifício e a perda de almas. O que dizer das escolas, dos hospitais, dos orfanatos, das hospedarias, das casas para viúvas e de outros serviços que os mosteiros prestavam? O escritor protestante William Cobbett, no século XIX, declarou que a dissolução dos mosteiros trouxe não apenas a pobreza, mas fez da miséria uma condição permanente das classes baixas inglesas. O ensino universitário também foi prejudicado, já que os estudantes pobres não mais recebiam o apoio oferecido pelos monges. A distância entre as classes alta e baixa aumentou. A perda das terras dos mosteiros, onde os camponeses tinham permissão para cultivar e pastar os animais, levou-os à miséria. Nas cidades, o clero secular também se envolveu no ensino e em outros serviços para os pobres, serviços estes pagos pelo dízimo que recolhiam, aquele dízimo tão criticado pelos pretensos reformistas. Como observa Ewan Cameron, estudioso e professor protestante, em seu excelente livro de 1991, The European Reformation. Se o clero secular de Londres tivesse desistido do seu dízimo e vivido de caridade, como encorajavam alguns frades carmelitas em 1460, diversas atividades valiosas, inclusive a educação e assistência aos pobres, seriam prejudicadas. O resultado foi o triunfo do protestantismo na Inglaterra e a aceitação da sua propaganda no lugar da ultrapassada fé católica e seus costumes. Para citar Duff uma vez mais, no final de 1570, fosse qual fosse a tendência natural e a nostalgia dos idosos, uma geração crescia educada com a ideia de que o Papa era o anticristo e a missa uma piada. Uma geração que não valorizava o passado católico como seu próprio passado, mas valorizava outro país como outro mundo. A devastação protestante no continente. Em outros lugares da Europa, novas áreas protestantes passaram por rupturas similares. A qualidade das instituições públicas regrediu em relação aos níveis medievais. O médico e autor americano James J. Walsh observa que os escritores modernos são tentados a admitir, com base nos deploráveis hospitais e asilos do seu tempo, começo de 1800 e 1900, que os hospitais medievais devem ter sido muito piores. A suposição é a de que quanto mais se volta no tempo, mais ignorantes e bárbaras tendem a ser as condições. A pesquisa de Walsh revela, no entanto, que isso não é verdade. Ao analisar a medicina da Idade Média, ele encontrou grandes avanços na educação médica, nos estudos clínicos, na farmacologia e nos regulamentos de saúde baseados nos novos conhecimentos da época. Ele recorda avanços e experimentos em diversos tipos de cirurgias: óssea, plástica, obstétrica, cardíaca e intestinal,
bem como no tratamento de ferimentos à bala, um novo problema causado pela invenção da pólvora. Há até menção ao uso de anestesia, sobre o qual havia controvérsia. Alguns cirurgiões utilizavam-na e outros não a aprovavam. A prática acabou sendo deixada de lado e a técnica se perdeu, até ser retomada nos tempos modernos. Quanto aos hospitais, Walsh afirma que os construídos no século XIX eram muito inferiores aos hospitais medievais e são os piores da história. Esses prédios, sujos, escuros e superlotados, eram locais que deprimiam os doentes. Os hospitais medievais, ao contrário, estavam abertos a pacientes pobres ou ricos. Eram construções atrativas, espaçosas, com janelas largas, geralmente construídas em jardins e próximos a uma fonte de água para saneamento. Religiosos dedicados e instruídos em medicina tratavam dos pacientes. Os ricos pagavam por seus remédios e traziam a sua própria comida e vinho, mas os pobres não pagavam por nada. Cobriam-se as paredes dos compartimentos ou quartos com pinturas ou outras decorações para que os pacientes tivessem algo atrativo para olhar. Instituições para doentes mentais eram também muito avançadas. Elas não eram de modo algum os ninhos de cobra retratados nas histórias de horror no começo da modernidade. Na Europa do Norte, geralmente alojavam-se os loucos em hospitais ligados aos mosteiros em áreas rurais. Os pacientes recebiam quartos espaçosos e tratamento afável. Considerava-se a Espanha particularmente avançada no tratamento dos loucos, e os pacientes frequentemente melhoravam, a ponto de poder retornar à sociedade. A reforma causou um efeito devastador nos hospitais e em todos os serviços sociais, como vimos nos casos dos mosteiros e das guildas. Um autor de história da enfermagem observa que o conhecimento e a técnica desta profissão havia sobrevivido somente nas ordens religiosas. Consequentemente, coube ao Estado protestante sustentar os pobres, doentes, órfãos e loucos dentro das suas fronteiras. Porém, isso levou tempo e as instituições públicas resultantes deixaram muito a desejar, quando comparadas ao que a Igreja havia oferecido por séculos por amor a Deus. Quanto à educação, o teólogo Erasmo de Roterdã, que originalmente demonstrou simpatia a algum dos objetivos reformistas, escreveu: "Onde reina o luteranismo, há o fim das letras." Ele referia-se ao fechamento de escolas e universidades, quando se obrigou os professores perseguidos a fugir. O desaparecimento de todas essas instituições, no momento em que se reprimiam as ordens religiosas que as comandavam, causou grandes dificuldades. Por fim, elas também foram restabelecidas como instituições estatais. Um estudante alemão ou inglês, subitamente impossibilitado de conseguir seu diploma, ou uma pessoa doente, expulsa de um hospital da igreja, teriam dito que as condições eram muito melhores antes da reforma do que depois. Havia também os tesouros monásticos de arte e arquitetura, cujo valor é incalculável. Um hospital seria com o tempo substituído, apesar de não ter a mesma qualidade de seu predecessor, mas os impagáveis vitrais e as preciosas relíquias, sem mencionar o seu conteúdo ainda mais precioso, quebrados pelas multidões protestantes, não poderiam ser substituídos. As tumbas de reis católicos também pereceram. Quando se atacaram os mosteiros na Inglaterra, multidões estavam prontas para saqueá-los, e há relatos desses vândalos limpando suas botas com manuscritos das bibliotecas que destruíam, manuscritos que o monge pôde ter levado a vida inteira para copiar e ilustrar. No campo da arte, portanto, o prejuízo causado pela reforma foi também imenso. Outras consequências da reforma. As explicações para o surgimento e a sobrevivência das novas religiões são geralmente políticas. Na Inglaterra, Henrique VIII e, em grande parte, Elizabeth I uniram seu poder político, sua riqueza e influência internacional ao controle da região.
da religião. Isso também aconteceu no continente europeu, onde muitos príncipes alemães ligaram-se ao movimento da Reforma a fim de beneficiarem politicamente a si e ao território que representavam. A nova religião protestante dos holandeses seria um dos motivos da rebelião contra os seus governantes católicos espanhóis. No século XVI, escreve Cameron, religião se tornou política de massa. As consequências culturais e psicológicas de longo prazo causadas pela reforma na Europa e Inglaterra não são o nosso tópico aqui, mas vale a pena lembrar que elas foram tão devastadoras que até mesmo alguns protestantes modernos lamentaram a atitude de seus antepassados. Walsh, em The Trinity Greats of Centuries, cita um dramaturgo alemão discutindo a ruptura cultural causada pela reforma. Eu, como protestante, muitas vezes lamentei o fato de termos adquirido nossa liberdade de consciência, nossa liberdade individual a custos tão altos. A fim de dar espaço a uma vil e pequena planta de vida pessoal, destruímos todo um jardim ornamental e derrubamos uma floresta virgem de ideias estéticas. Jogamos fora do jardim de nossas almas o solo fértil que vinha sendo cultivado por milhares de anos, e então passamos a arar sobre terra estéril. A referência à vida pessoal aqui representa outra característica da reforma e a razão por que triunfou. É o subjetivismo essencial do protestantismo, exemplificado no seu princípio de julgamento privado. Cameron observa que os reformistas tiveram êxito em sujeitar a doutrina ao debate público. Com efeito, as pessoas eram convidadas a escolher as ideias religiosas que as agradavam. Eis o nosso subjetivismo moderno. Apoio a minha religião não porque reconheço que é a única fundada por Cristo, mas porque me agrada. Essa mudança brusca de perspectiva espiritual teve um preço. O pastor protestante David Hartman, no seu The New Oxford Review, de 28 de setembro de 1989, escreve: Até mesmo para um pastor protestante como eu, é difícil levantar a hipótese objetiva de que o estado dos afazeres humanos, no seu todo, tenha melhorado com a reforma. Uma das maiores tragédias da história, observa o historiador Paul Johnson, é a tragédia central do cristianismo. Foi a ruptura da harmoniosa ordem que havia se desenvolvido na Idade Média sobre uma base cristã. Felizmente, do outro lado da revolta protestante, viria a verdadeira reforma, inadequadamente conhecida por Contra-Reforma. Pierre Janelli observa que a Contra-Reforma dificilmente poderia ter triunfado caso a cristandade estivesse realmente corrompida na sua alma, mas não estava. A Europa cristã era rica em fé, caridade e devoção. Ela daria à luz outra grande era da Igreja.